Olá, tudo bem? Eu sou o Wallace Rodrigues, sou professor de Educação Física e estamos aqui para fazer uma videoaula de número 14 para as turmas do 8º e 9º ano. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o conteúdo de basquetebol. Bom, vamos começar, lógico, pelo histórico do basquete, né? O basquete ele foi criado em 1891 por um professor canadense, James Naismith. Na época ele trabalhava numa associação, né, num clube nos Estados Unidos, e o esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento de outras práticas ao ar livre, como o beisebol e o futebol. Então, outras práticas que eram difíceis de serem praticadas durante o inverno, por causa do inverno muito rigoroso, ao ar livre, como o beisebol e o futebol americano, foram substituídas pelo basquete. Foi um esporte que foi criado para substituir, pois ele pode ser feito em um lugar fechado. Então o objetivo era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Aliado a isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892 e teve uma plateia de aproximadamente 200 pessoas. Nesse mesmo ano, as mulheres já começaram a praticar a modalidade. A primeira partida feminina ocorreu em 1896, a primeira partida oficial. Ou seja, era um esporte coletivo, não tão violento como outros esportes, por exemplo, o futebol americano, e que também poderia ser feito em local fechado, isso evitando o frio durante o inverno em lugares abertos. O basquete foi trazido para o Brasil em 1896 por um norte-americano chamado August Shaw, sendo praticado pela primeira vez na Associação Cristã de Moços, no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, os brasileiros foram tomando gosto pelo esporte e com o aumento do número de adeptos e a cobrança por uma estrutura mais profissional, surgiram as entidades responsáveis e, posteriormente, as ligas regionais. Então, o esporte foi trazido para o Brasil e depois ele foi começando a se estruturar com entidades e com campeonatos, ligas. Na quadra do basquete, nós devemos analisar algumas coisas aqui, tá? A quadra deverá ter uma superfície rígida, plana, livre de obstruções, com dimensões de 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Todas as linhas serão traçadas na cor branca, com 5 centímetros de largura e claramente visíveis. Então aqui nós temos uma imagem da quadra de basquete, tá? Aqui as duas áreas, o meio da quadra, né? E a largura dela de 28 e o comprimento de 15 metros. No garrafão, o comprimento da linha dos 3 pontos no basquete profissional é de 6,75 metros. O comprimento e a largura são de 30 por 15 metros. A altura da cesta ou do aro até o solo é de 3,5 metros. Então, a altura da cesta é de 3,5 metros. 3 metros e 5 centímetros, tá? E as áreas aqui, o garrafão, nós temos o garrafão, que é essa parte principal aqui de dentro, que demarca a área próxima à cesta, e a linha dos 3 pontos, que é essa área maior, que delimita a diferença entre fazer um arremesso para 2 pontos e fazer um arremesso para 3 pontos. Tá? As medidas da tabela, né? A tabela onde é fixada o aro, ela tem 1,80 m de largura por 1,05 m de altura, e ela tem esse desenho, né, esse quadrado, que ele serve para ajudar na noção dos atletas na hora de arremessar, utilizando a tabela como auxílio. Como é jogado o basquetebol? O basquete é disputado por 2 equipes de 5 jogadores cada, e também 5 reservas, né? O objetivo de cada equipe é de jogar a bola dentro da cesta do adversário e evitar que o outro time se apodere da bola ou faça a sua cesta. Em jogos oficiais, são disputados 4 períodos de 10 minutos, divididos em 2 tempos.
Um intervalo de 15 minutos é dado entre o segundo e o terceiro período. E inverte-se o lado de jogo das equipes. Em caso de empate, a prorrogação de 5 minutos. Tá? Então não há empate no basquete. Toda vez que der empate, tem que haver uma prorrogação. Se na prorrogação houver empate, volta e tem mais uma prorrogação. Nunca vai ser o resultado de empate. O sistema de pontuação. A pontuação é realizada da seguinte maneira. Quando a bola entra no cesto, no aro, é marcado o ponto. Um ponto para cada arremesso de lance livre convertido, que são arremessos adquiridos em lances de falta sofrida. 2 pontos nos arremessos convertidos da pequena e curta distância, ou seja, dentro da área, né, delimitada, mais precisamente dentro da área de 6,75 m. E 3 pontos nos arremessos que forem convertidos fora dessa linha, fora da famosa linha dos 3 pontos. Temos aqui de novo né, um desenho. Aqui ó, vocês podem ver o desenho da linha dos 3 pontos que define. Tá? Aqui nós também temos o lance livre, aqui no garrafão, no meio do garrafão, aqui na ponta, que é os lances que são convertidos de falta, que valem 1 ponto cada. As vestimentas, camisetas e bermudas, shorts, né? Tênis e meia. Essa é a vestimenta oficial do basquete. O posicionamento dos jogadores na quadra. Nós temos 5 tipos de posicionamentos. O armador, o ala armador, o ala pivô e o pivô. Essas posições são apenas nomenclaturas para que o treinador possa organizar o seu time. E servem para que ele arme a tática que ele vai usar nos ataques e defesas. Porém, na verdade, o que a gente tem é uma pessoa centralizada, que é o armador sempre, que começa as jogadas. Depois nós temos 2 pessoas mais abertas, que são os considerados alas, e 2 mais dentro da área, que são os chamados pivôs. Vamos lá, entender um pouco melhor sobre cada uma. Armador é aquele que organiza e planeja as jogadas, conduzindo a equipe para o ataque. Ou seja, é como se fosse o cérebro da equipe. É ele que pensa as jogadas e vai coordenando elas com os seus demais companheiros. O ala armador é aquele que tem a função de ajudar o armador quando está sendo marcado, organizando as jogadas de ataque e também sendo um jogador que inicia o contra-ataque. Esse ala armador é aquele que se aproxima mais do armador para ajudá-lo na construção da jogada, então, né? E nos contra-ataques, ele que começa o contra-ataque, ele que acelera o jogo. O ala tem a capacidade de se infiltrar no garrafão e apresenta um bom arremesso de curta, média e longa distância, além de disputar os rebotes. Então o ala é aquele jogador já um pouco mais forte, que fica mais nos lados da quadra, tá? Ele tem uma característica de ser um bom arremessador de todas as distâncias e também de disputar rebotes. Ala pivô é a função desempenhada pelo jogador que tem o potencial para o arremesso, força física e domínio dos fundamentos de que necessita um atleta dessa posição. Então é um atleta já que fica mais lá dentro, ele é mais alto, costuma ser mais alto e forte, porém ele também às vezes sai de lá de dentro da área buscando o jogo e fica nessa variação lá dentro e fora da área. O pivô é quem joga mais próximo à cesta, tanto no ataque como na defesa, para disputar os rebotes e também, óbvio, para fazer os pontos. Estruturas do corpo utilizadas. Membros superiores, cabeça, pescoço, tronco, braço, antebraço, mãos, ou seja, o corpo quase que como um todo, né? Assim como nos membros inferiores. O quadril, a coxa, as pernas e os pés é um esporte de muito movimento. Sendo assim, ossos, articulações e músculos são muito importantes para um bom desempenho, ou seja, o preparo físico como um todo. Não podemos esquecer que os responsáveis por coordenar os movimentos são o cérebro e o sistema nervoso. Portanto, para praticar basquete é importante fortalecer ossos, músculos e articulações, melhorar o condicionamento físico, aprimorar a coordenação dos movimentos. Ou seja, há que se ter um bom condicionamento físico e um grande preparo para estar praticando o basquete. Capacidades físicas envolvidas no basquete. Velocidade no momento da condução de bola,
Força muscular ao dividir a bola, tanto na defesa quanto no ataque. Resistência cardiorrespiratória, para aguentar fisicamente todo o tempo que você vai jogar, os 4 períodos. Flexibilidade, para usar a técnica de enterrada ou a técnica do toco, que é o bloqueio. Resistência muscular, para manter o ritmo dinâmico da condição física que o esporte exige. O equilíbrio, na hora da capacidade, que ajuda na impulsão dos jogadores nas jogadas aéreas. E a potência muscular, na capacidade que intensifica a força do arremesso ou do passe. Habilidades motoras e habilidades técnicas do basquete. O passe, um dos fundamentos mais utilizados, é quando um jogador toca a bola para o outro. Tá? Eles fazem isso para variar as jogadas até achar alguém em uma melhor condição para fazer o arremesso. O kick de bola, muito importante, pois não se pode ficar andando com a bola segurada nas mãos. Você tem que quicar ela. Então, um bom controle no kick de bola faz com que o atleta possa se movimentar e driblar mais facilmente. O arremesso, talvez o momento mais importante, né? Fazendo uma comparação, por exemplo, com o futebol, seria o chute ao gol. Tá? E é aqui onde eles vão conseguir os pontos. A bandeja é um tipo de arremesso mais curto, onde você impulsiona o corpo com um salto, chega próximo à cesta e antes de chegar perto, você solta a bola em um movimento. Podemos ver aqui na imagem, ó, que ele está bem próximo da cesta. Aqui, depois que ele soltar a bola, o objetivo é que a bola entre no ar. A marcação, que é um fundamento sem bola, né? Que é um fundamento de defesa, que é tentar bloquear ou roubar a bola de seus adversários. Tipos de bola. Bom, então aqui nós temos bolas para variados tamanhos, né? Então, por exemplo, temos vários tamanhos de bola aqui desenhados, cada um para idades e sexos diferentes. Por exemplo, umas bolas para crianças até 3 anos de idade, que é a bola chamada tamanho 1, a bola de tamanho 3, de 4 a 6 anos de idade, a bola de tamanho 5, de 7 a 12 anos de idade, a bola de tamanho 6 é para o feminino mais de 12 anos e a bola tamanho 7 para o masculino mais de 12 anos. Então a bola 6 e 7 são as bolas maiores já para o feminino e para o masculino. As principais regras do basquete. A saída de bola no primeiro tempo é feita com 2 jogadores, sendo um de cada time que fica na área central e outros espalhados em quadra. O árbitro lança a bola para cima e é feita uma disputa, em que aquele que conseguir pegar a bola tem o primeiro ataque. Nos outros tempos, a saída é dada lá na linha de fundo da quadra. O jogador só poderá caminhar com a bola quicando ela seguidas vezes no chão. O número de passos permitidos com a bola na mão é apenas 2, mas na verdade isso aqui, ele só pode dar 2 passos com a bola segurada se ele for para uma bandeja ou para uma enterrada, tá? Após isso, é necessário que o jogador passe a bola ao arremesso, ou seja, se ele der 2 passos, ou 1 passo que seja, e ele não for arremessar, ele tem que passar a bola, tá? É proibido ter a posse de bola por mais de 5 segundos, né, cada atleta. E as equipes têm 24 segundos para finalizar um ataque. Se estourar esse tempo, ele perde a posse de bola. Após uma falta ou um lateral, a equipe tem 5 segundos para pôr de volta a bola na partida. Se uma equipe cometer um total de 4 faltas para todas as outras faltas pessoais, sofrerá a penalização de 2 lances livres. Então tem um limite de falta por equipe. Se um jogador cometer 5 faltas, ele será excluído da partida. Ou seja, também tem limite de falta por jogador. O lance livre é marcado em decorrência de faltas em 3 diferentes situações. Se o jogador que sofreu falta conseguir converter o arremesso, ele tem direito a mais um lance livre. Caso a falta tenha impedido o atleta de fazer a cesta, ele tem direito a 2 lances livres. E se o arremesso que originou a falta era de 3 pontos, a equipe tem direito a 3 lances livres. Os melhores jogadores de basquete. Vamos falar de alguns, né? Temos aqui o Michael Jordan, que por muitos é considerado o melhor jogador de todos os tempos. E um jogador muito famoso, aí, uma maior referência do basquete no mundo. Kobe Bryant, que infelizmente faleceu, e também é um ídolo, muito comparado até com o Michael Jordan, também muito conhecido. No Brasil, nós temos o Oscar Schmidt, considerado o melhor brasileiro de todos os tempos.
No feminino, nós temos a Paula, ou também chamada Magic Paula, né, o apelido dela, por fazer jogadas mágicas, né? É considerada uma das melhores que o Brasil já produziu, né, jogadora. E a Hortência, que essa é considerada por muitos a maior jogadora feminina brasileira. Também temos outra de destaque, que é a Janete, que é uma jogadora que já foi até campeã mundial e vencedora de 2 medalhas olímpicas. Lembrando sempre para vocês das recomendações, que vocês fiquem em casa, que se cuidem, que a gente possa se ver em breve. E é isso aí. Obrigado, valeu, até a próxima.